Desde pequeno, eu buscava algo que me fizesse sentir parte de um grupo, que me desse a sensação de pertencer. Foi assim que mergulhei cada vez mais fundo na música pesada, naquela cena que muitos chamavam de sombria. Quanto mais extrema, pesada e perturbadora a sonoridade, mais eu me sentia atraído. Era como se, sem perceber, estivesse sendo puxado para um universo obscuro, repleto de influências que eu não conseguia compreender direito. Eu era o típico roqueiro da igreja, com meu moicano, pulseiras de taxas e coturnos. Aquele que evitava a todo custo sentar no banco da igreja para ouvir mais um sermão sobre como eu estava falhando em ser santo. Na minha cabeça, era simples, eu não conseguia atender às expectativas, então desisti. Deus, eu não dou conta. O Senhor exige perfeição, e eu não sou capaz. Foi nesse momento de desespero que algo mudou. Não houve aviso, nem preparação. Num piscar de olhos, fui envolvido por chamas. Não era uma visão qualquer, eu estava diante da fonte absoluta do mal, algo tão intenso que até minha alma tremia. A escuridão que emanava daqueles seres era avassaladora, insuportável. Mal tive tempo de gritar, e 3 deles já avançavam na minha direção, com uma velocidade assustadora. Naquele instante, uma certeza me dominou, aquele lugar seria minha morada eterna. Sem saída, sem esperança. Olá, bem-vindos ao Touch in the Afterlife. Eu sou Julie. Hoje, nosso convidado é Joel, que tem um testemunho poderoso. Em determinado momento de sua vida, ele esteve profundamente envolvido com a cena musical obscura. Sentia frustração e condenação, até que clamou a Deus e recebeu um milagre. Mais tarde, teve uma experiência marcante, uma visão do inferno. Vamos dar as boas-vindas a Joel. Oi, Joel. Muito obrigada por estar aqui. Olá, Julie. Obrigado pelo convite. Joel, gostaria que você começasse nos contando como tudo isso começou, quando você se envolveu com a música e a arte mais sombrias. Pode falar sobre isso? Claro. Foi na transição da infância para a pré-adolescência, quando saí do ensino fundamental e entrei no ensino médio. De repente, não estava mais rodeado de crianças com mochilas coloridas e lancheiras divertidas. Agora, convivia com garotos mais velhos, de cabelos compridos, jaquetas de bandas como Metallica, Iron Maiden e Slayer. Eles me assustavam, mas, ao mesmo tempo, me fascinavam. Foi aí que surgiu esse desejo de ser aceito, de ser considerado legal. Comecei a me aprofundar naquele universo musical, e não demorou muito para que eu estivesse ouvindo bandas com letras explicitamente satânicas, como The Seed, cujo nome significa matar Deus, Cannibal Corpse e Morbid Angel. Quanto mais pesado e perturbador, mais eu queria. Era como se algo dentro de mim respondesse àquela escuridão. No ensino médio, a situação se intensificou. Eu era o único com cabelo comprido e atitude de roqueiro na escola. Dizer que não tinha amigos seria pouco, era uma solidão profunda. Até que conheci outro fã de metal, alguém que também vivia aquele estilo. Ele tocava guitarra melhor do que eu e me acolheu como um irmão. Nos aproximamos rapidamente, mas, olhando para trás, percebo que aquilo não era apenas amizade. Eu buscava aceitação em qualquer lugar e, sem me dar conta, estava sendo arrastado para um mundo cada vez mais obscuro. E depois disso, Joel? Você chegou a montar uma banda? Como foi essa fase? Sim, passamos horas ensaiando, como qualquer adolescente apaixonado por música faria. Queríamos formar uma banda, viver aquele sonho. Mas o ponto de virada aconteceu um dia, quando estávamos na casa dele. Ele me pediu para esperar na garagem, pois tinha algo para me mostrar. Voltou com um cartaz onde havia desenhado uma figura demoníaca, assustadora, envolta em uma capa preta. Tem um nome para nossa banda, disse ele. Qual? Perguntei. Necronomicon Company, respondeu. Nunca tinha ouvido aquela palavra. O que significa? Questionei. Ele explicou, é o livro dos mortos, como se fosse o oposto do livro da vida de Deus. Satanás tem o seu próprio registro. Na hora, não pensei 2 vezes. Vamos nessa, falei. Mal sabia que, naquele instante, eu estava abrindo uma porta,
fazendo um pacto com forças que eu não entendia. Aquela noite marcou o início de uma espiral descendente ainda mais intensa. Ele me apresentou as drogas, e a mãe dele, envolvida com o ocultismo, tinha coisas interessantes para me mostrar. A partir dali, quase todas as noites eram marcadas por experiências sobrenaturais aterrorizantes, levitações, arranhões inexplicáveis, visões de demônios em formas variadas. O uso de drogas se agravou, especialmente as metanfetaminas. Perdi tudo por causa delas. Não conseguia parar, e a sensação era de que nunca seria suficiente. Aos 19 anos, cheguei ao meu limite. Precisei admitir, algo está muito errado na minha vida. Eu conhecia Deus, sabia quem era Jesus, mesmo que de forma superficial. Mas o que havia acontecido com aquela conexão? Decidi entregar minha vida a Cristo. Foi nesse momento que tudo começou a mudar. Foi nessa época que você voltou para a igreja? Como foi esse processo? Sim. Depois de aceitar Jesus, fui batizado, embora não entendesse muito bem o significado daquilo. Na minha cabeça, era só entrar na água e sair falando em línguas ou curando pessoas. Mas não foi assim. Ninguém me explicou que a transformação não acontece por mágica. A partir dos 19 anos, achei que cabia a mim mudar, parar com os erros e começar a fazer as coisas certas. Era como se eu tivesse uma lista de tarefas. Pare de fazer isso, comece a fazer aquilo, e Jesus vai te amar mais. Quanto mais eu tentava me tornar justo pelos meus próprios esforços, mais me aproximaria dele. Só que, por dentro, eu ainda me sentia o mesmo. Talvez não fizesse mais as mesmas coisas, mas o desejo continuava lá. Ou, se parava com um vício, logo substituía por outro. Era uma luta constante. Jesus, porém, tinha outros planos. Ele quebrou essa ilusão e me mostrou algo que eu não esperava. Aos 33 anos, eu achava que estava indo bem. Não com a atitude de pelo menos não sou como fulano, mas porque várias amarras haviam sido quebradas. Até tinha parado de fumar, o que foi uma vitória enorme. Finalmente estou livre, pensava. Mas, numa manhã de domingo, em abril, algo mudou. Eu já tinha 33 anos, e desde os 19, tentava me salvar sozinho. Sim, algumas coisas haviam melhorado, mas, no fundo, eu ainda me sentia vazio. Será que sou só isso por dentro? Mesmo parando com certos hábitos, ainda desejo aquilo. Era como se eu tivesse trocado um problema por outro, sem nunca resolver a raiz. Naquela manhã, acordei com uma sensação estranha no espírito, e estava triste. Era uma manhã de domingo, e não era que eu não quisesse ir à igreja por ter outros compromissos, era que não suportava mais a ideia de sentar ali, ouvindo mais um sermão que eu sabia que não conseguiria cumprir. Era sempre o mesmo ciclo, tentar, fracassar, tentar de novo, fracassar outra vez. E eu estava exausto. Naquele momento, simplesmente desisti. Joguei as mãos para o alto e disse, Senhor, chega. Não consigo mais. O Senhor exige santidade de nós, e eu não consigo. Tento, mas falho com Jesus, e agora desisto. Foi ali, naquele instante, que algo aconteceu, uma das primeiras vezes em que realmente senti sua presença falando ao meu espírito, não como uma voz audível, como nos 10 mandamentos, mas como um sussurro íntimo, direto ao coração. E não tive dúvida, era ele. Era Yeshua, com uma paz tão profunda, tão misericordiosa, tão cheia de graça, que me envolveu por completo. Sua voz era suave, quase um murmúrio, e dizia, Joel, quero você em comunhão esta manhã. Vá. Venha à minha presença. Esteja em comunhão comigo hoje. E eu respondi, tá bom. Então fui. Mas dessa vez, não fui com o coração fechado, de braços cruzados, me escondendo no canto. Fui com tudo que tinha, com o coração quebrado, sim, mas disposto a me entregar. Cantei com toda a força que tinha. Tentei sorrir, tentei ser gentil, mesmo que por dentro ainda doesse. E quando todos nos sentamos, o pastor subiu ao púlpito e começou a mensagem. O título era Procurando Amor nos Lugares Errados. Ah, lá vem, pensei. Já entendi a ideia.
Mas continuei ouvindo. Ele abriu a Bíblia e começou a falar. Nem 2 minutos haviam se passado quando, de repente, parou. Ficou imóvel, os olhos arregalados, fixos em algo à frente. Não disse uma palavra. Era como se estivesse vendo alguém. Depois de alguns segundos, nós nos entreolhamos, confusos. O que está acontecendo? Nunca tinha visto aquilo antes, nem depois. Então, ele piscou, como se voltasse a si, e olhou para nós. Gente, me desculpem, disse. Isso nunca aconteceu comigo. O senhor acabou de me interromper. Ele disse, parem o sermão. Parem tudo agora. Precisamos nos prostrar diante do trono em oração. Todos concordamos. Tá bom, vamos lá. Ele pediu que fechássemos os olhos, inclinássemos a cabeça e nos achegássemos ao Senhor em oração. Fiz o que ele disse. Fechei os olhos, abaixei a cabeça, e tudo começou a escurecer ao meu redor. Mas, no momento em que a escuridão se fechou, algo extraordinário aconteceu, meus olhos espirituais se abriram, e tudo se tornou brilhante. Não era mais a igreja. Não era mais a terra. Era um lugar que não pertencia a este mundo. Eu estava, de repente, imerso na glória de Deus, e não há palavras para descrever o que senti. Era como se eu estivesse diante de uma supernova, mas não uma explosão destrutiva, uma explosão de luz, poder, majestade, autoridade sobre todas as coisas. Uma radiância milhões de vezes mais intensa que qualquer sol do universo, tão avassaladora que só consegui murmurar, uau, uau. E então comecei a enxergar mais. Percebi que estava no topo de uma colina gramada, perfeita em cada detalhe. Não apenas viva biologicamente, mas pulsando com vida em um nível que não existe aqui. Flores de espécies que nunca vi na terra brotavam por toda parte, em cores e formas que desafiavam a imaginação. E o mais impressionante, tudo, cada folha de grama, cada pétala, cada árvore, se movia, não pelo vento, mas por adoração. Tudo louvava a Deus. As rochas, a água, os peixes, os pássaros, tudo cantava em uma harmonia tão perfeita que, se a ouvíssemos aqui, cairíamos de joelhos, incapazes de suportar tanta beleza. Enquanto absorvia tudo aquilo, meu olhar se estendeu para além da colina, descendo até um vale imenso, exuberante, que se perdia no horizonte. E ali, naquele vale, havia milhões e milhões de pessoas, uma multidão impossível de contar, todas reunidas em celebração ao Senhor. Até aquele momento, eu era um introvertido com ansiedade social. Queria estar na igreja, queria ter comunhão, mas precisava me forçar a ir, a sorrir, a apertar mãos. Me sentia desconfortável na maioria das vezes. Mas ali, no céu, nada disso existia. Não havia espaço pessoal, não havia barreiras. O que eu sentia, com absoluta certeza, era intimidade. Todos se conheciam perfeitamente. O amor entre as pessoas era tão puro, tão completo, que não havia espaço para mal-entendidos, mágoas ou distâncias. E era um amor que ia além de qualquer coisa que conhecemos aqui. Pense na relação mais íntima que você já teve, um casamento, um filho, um amigo próximo. Agora imagine isso multiplicado infinitamente, sem nenhum resquício de egoísmo, decepção ou falha. As pessoas que um dia tiveram desentendimentos na Terra? As feridas, os erros, as palavras duras, tudo isso havia desaparecido. Restava apenas o amor perfeito de Deus, unindo todos em uma comunhão que não tinha fim. Algumas pessoas que eu vi ali simplesmente não conseguiam conter a alegria. Pulavam, riam, se abraçavam com uma liberdade que só as crianças têm. E então entendi por que Jesus disse, se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. No céu, a alegria é tão espontânea, tão pura, que é impossível contê-la. Não há máscaras, não há vergonha, não há medo. Só há amor, um amor que transborda, que contagia, que une tudo e todos em uma só adoração. O que eu estava vendo era real. A multidão ao redor se abriu como um mar diante dele, e cada pessoa ali parecia saber, no mais profundo do ser, que aquele momento era único. Não era apenas um encontro, era uma revelação.
E então, sem que eu precisasse me mover, sem que eu sequer pensasse em me aproximar, senti que ele já me via. Não com os olhos apenas, mas com algo muito além, uma tensão que envolvia cada fibra da minha existência, como se eu fosse o único ser ali naquele instante. Não houve palavras no começo. Apenas um olhar que atravessava todas as camadas do meu coração, como se ele soubesse de cada dúvida que já tive, de cada medo que me paralisou, de cada lágrima que escondi. E, ao mesmo tempo, havia uma ternura tão profunda que eu senti, pela primeira vez, o que significava ser verdadeiramente conhecido, e ainda assim, amado. Não um amor condicional, que exige perfeição, mas um amor que abraça até as partes quebradas e as transforma em algo belo. Então, ele sorriu. Não foi um sorriso comum, daqueles que trocamos por educação ou conveniência. Foi um sorriso que carregava o peso de todas as promessas já feitas, de todas as esperanças já depositadas, de todas as dores já redimidas. E naquele sorriso, eu entendi algo que nunca havia compreendido antes: Deus não apenas nos ama, Ele gosta de nós. Ele se alegra conosco, como um pai que vê o filho dar os primeiros passos, como um amigo que ri de uma piada antiga, como alguém que, depois de uma longa espera, finalmente encontra o que sempre procurou. Eu queria correr até ele, queria abraçá-lo, queria gritar de alegria, mas algo me deteve. Não era medo, nem reverência fria. Era a certeza de que, naquele lugar, as coisas não aconteciam como aqui. Não havia pressa, não havia distância, não havia barreiras. Ele já estava ali, comigo, em mim, ao meu redor, como se o próprio a respirasse sua presença. E então, sem que eu dissesse uma palavra, ele falou. Não foi um som que ecoou, como acontece na terra. Foi algo que ressoou dentro de mim, como se cada célula do meu corpo reconhecesse aquela voz. Não eram palavras no sentido que conhecemos, mas uma comunicação que ia além das sílabas, além das línguas, além do tempo. Era como se ele estivesse respondendo a perguntas que eu nem sabia que tinha feito, curando feridas que eu nem sabia que carregava, revelando verdades que eu nem sabia que buscava. E o que ele disse? Não foram frases grandiosas, nem discursos elaborados. Foi algo simples, mas que mudou tudo. Você é meu. Não como uma declaração genérica, mas como uma verdade pessoal, íntima, inegável. Como se, naquele instante, eu entendesse que, desde antes da fundação do mundo, ele já havia escolhido me amar. Não por mérito, não por acaso, mas porque eu era, e sempre seria, dele. E então, algo extraordinário aconteceu. Eu senti meu coração se expandir, como se todas as limitações que eu carregava, o medo, a insegurança, a vergonha, simplesmente se dissolvessem. Não porque eu tivesse me tornado perfeito, mas porque, naquele momento, eu entendi que a perfeição não era o requisito. O amor dele era maior do que todas as minhas falhas. E pela primeira vez, eu não precisei me esforçar para ser amado. Eu simplesmente era. A multidão ao redor continuava em adoração, mas eu já não via apenas eles. Vi a mim mesmo através dos olhos dele, e o que vi foi alguém que valia a pena ser amado. Não por causa do que eu havia feito, mas por causa do que ele havia feito por mim. E então, sem que eu percebesse, comecei a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, nem de alívio. Eram lágrimas de gratidão, de um amor que finalmente encontrava seu lugar em mim. Ele estendeu a mão, e eu soube, sem sombra de dúvida, que aquele gesto não era apenas para mim. Era para todos. Para cada pessoa que já se sentiu sozinha, para cada coração que já duvidou, para cada alma que já se perguntou se valia a pena. E naquele toque, eu senti o peso do sacrifício, a profundidade da cruz, a vitória da ressurreição. Tudo estava ali, naquele simples gesto. Então, ele falou novamente, e dessa vez, as palavras ecoaram não apenas em mim, mas em tudo ao redor: venha. Não como um convite distante, mas como um chamado irresistível. E eu soube, naquele instante, que o céu não era apenas um lugar para onde vamos depois da morte. Era um lugar que já começava aqui, no momento em que dizemos sim ao seu amor. E em cada palavra, havia uma dor que não era de julgamento, mas de saudade. Como se, de todos os lugares onde eu poderia estar,
O único que ele realmente desejava era justamente ali, nos meus braços, no meu abraço, no meu sim relutante. Eu senti o peso daquelas palavras como um punhal de misericórdia. Ele não estava me acusando. Estava me chamando de volta para casa, como se eu tivesse passado a vida inteira vagando por corredores escuros, batendo em portas erradas, e só agora percebesse que a chave sempre esteve no meu bolso. Você fica fugindo de mim, ele disse, e naquele instante, eu entendi, não era uma fuga de algo, mas uma fuga para algo. Para o vazio, para a vergonha, para a ilusão de que eu poderia me esconder de um amor que já me havia encontrado muito antes de eu nascer. E então, ele fez algo que quebrou todas as minhas defesas. Ele riu. Não uma risada alta, mas um som suave, como o primeiro raio de sol depois de uma tempestade. Era o riso de quem conhece todas as suas piadas ruins, todos os seus medos idiotas, todas as vezes em que você tropeçou e fingiu que não doeu. E, de repente, eu também estava rindo não porque fosse engraçado, mas porque, naquele momento, a graça era tão absurda que só restava rir. Rir de como eu havia passado tanto tempo tentando merecer algo que já era meu. Rir de como eu havia transformado o amor em uma dívida, quando, na verdade, ele sempre foi um presente. Ele me segurou pelos ombros de novo, e seus olhos eram como dois oceanos onde eu podia me afogar sem medo. Joel, ele disse, e meu nome em seus lábios soou como uma promessa, você não precisa correr. Eu já corri por você. E então, com uma ternura que me desarmou por completo, ele passou os dedos pela minha bochecha, como se estivesse enxugando lágrimas que eu nem sabia que estava chorando. Você se lembra de quando era criança? Ele perguntou. De quando acreditava que o mundo era bom, que as pessoas eram boas, que você era bom. Eu nunca deixei de acreditar nisso por você. Nem por um segundo. Eu quis argumentar. Quis dizer que não era tão simples, que a vida tinha me ensinado a desconfiar, a me proteger, a construir muros. Mas as palavras morreram na minha garganta. Porque ali, naquele abraço, eu senti algo que nunca havia sentido antes, a certeza de que eu não precisava ser forte. Não precisava ser perfeito. Não precisava ter todas as respostas. Ele já carregava tudo isso. E mais do que isso, ele carregava a mim. Então, ele se afastou apenas o suficiente para olhar nos meus olhos, e seu sorriso era tão cheio de esperança que quase doeu. Vamos, ele disse, estendendo a mão. Tem tanta coisa que eu quero te mostrar. E eu soube, naquele instante, que não importava para onde ele me levasse. Porque o céu não era um lugar. Era ele. Era aquele momento. Era o jeito como meu coração batia mais devagar, como se finalmente tivesse encontrado o ritmo certo. Era a paz que inundava cada célula do meu ser, como se eu tivesse passado a vida inteira com sede e só agora descobrisse que a água sempre esteve ali e bastava parar de fugir e beber. Ele disse, pare de fugir de mim. Deixe-me amar você. E quando aquelas palavras saíram de seus lábios, algo em mim se expandiu além delas. Não era só o que ele dizia, era o que eu entendia. Deixe-me amar você aqui, agora, exatamente onde você está, com todas as suas cicatrizes, suas dúvidas, suas partes quebradas. Não há nada que você possa fazer nesta vida, nada que me faça amá-lo mais do que eu já amo, neste exato segundo, e para sempre. Amém. Essas 3 palavras carregavam um peso que preenchia tudo. Era como se, de repente, eu enxergasse o mapa inteiro de uma só vez. E então, depois daquilo, foi aí que voltei? Que acordei no meu corpo, ali na igreja. Ainda não. Ele ainda tinha uma surpresa para mim. Ele me abraçou com mais força, e eu senti seu corpo se levantar. De repente, algo quente começou a escorrer do alto da minha cabeça, deslizando pelo meu rosto, pelos meus ombros, pelo meu peito, como se alguém tivesse virado um jarro de mel derretido sobre mim. Se Jesus não estivesse me segurando, eu teria desabado no chão como um boneco de pano. Não havia força em mim para ficar de pé. Era uma sensação que não tenho palavras para descrever, nunca senti nada parecido. Algo tão intenso, tão avassalador, que me atravessou por inteiro. Era como se cada célula do meu corpo estivesse sendo banhada em luz líquida, em algo que não era deste mundo. E eu só conseguia pensar,
Isso é óleo. É quente. É isso que está acontecendo. E então, simplesmente, eu me perdi. Não havia mais controle. Não havia mais resistência. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar, não conseguia fazer nada além de sentir. Era como se meu corpo tivesse se dissolvido, e só restasse aquela presença, aquele calor, aquela doçura que me envolvia por completo. E então, enquanto o óleo escorria até os meus pés, algo mudou. Comecei a ouvir vozes ao redor, orações, sussurros, palavras que não consegui distinguir. A escuridão voltou a se fechar sobre mim, mas dessa vez não era a mesma escuridão de antes. Era como se eu estivesse sendo puxado de volta, devagar, como alguém que acorda de um sono profundo. De repente, meus olhos se abriram. Eu estava chorando tanto que mal conseguia enxergar, minhas pálpebras estavam inchadas, o nariz escorrendo, e eu senti o peso de algo molhado pendendo até quase tocar o chão. Pisquei algumas vezes, tentando me situar. Ah, sim, estou na igreja. Ao redor, as pessoas continuavam em oração, algumas de joelhos, outras com as mãos erguidas. E então, como um trovão dentro do meu peito, uma voz ecoou: "O lugar onde você está é santo. Tire as sandálias." Não houve hesitação. Não houve vergonha. Não houve espaço para o "e se alguém me ver?" Era uma ordem, e eu obedeci na mesma hora. Mesmo sendo o cara do metal na igreja, o que usava coturnos, pulseiras de espiques e um moicano que desafiava a gravidade, naquele momento, nada disso importava. Desamarrei os cadarços, tirei as botas, depois as meias, e me ajoelhei ali mesmo, no meio do salão. E então, pela primeira vez, eu entendi o que era louvar de verdade. Não era sobre a música, sobre o volume, sobre a performance. Era sobre reconhecer, sem palavras, que ele era maior. Que eu não tinha nada a oferecer além de mim mesmo, nu e pequeno diante dele. E eu finalmente compreendi por que a eternidade existe. Antes, eu pensava: nossa, céu para sempre? Isso não vai ficar cansativo? Mas agora eu sabia. A eternidade não é tempo demais e é tempo suficiente. Porque levará uma eternidade para adorá-lo como ele merece. Uma eternidade para agradecer. Uma eternidade para simplesmente estar na presença de aquele que é santo, santo, santo. 5 anos depois, o Senhor me deu outra visão. Não era algo que eu esperava. Afinal, como se volta à normalidade depois de uma experiência como aquela? Você acorda, lava a louça, paga as contas, corta a grama. Foi o que eu fiz. Minha esposa e eu economizamos cada centavo por 7 anos para sair do trailer e comprar uma casa. E finalmente conseguimos. Era um lugar simples, mas era nosso. Eu adorava cuidar do jardim, arrumar as coisas, sentir o cheiro de terra molhada depois da chuva. Aquele dia, em especial, tinha sido comum. Trabalhei, voltei para casa, jantamos, assistimos TV. Nada de extraordinário. Quando chegou a hora de dormir, dei boa noite para minha esposa, rolei para o meu lado da cama, puxei os lençóis e fechei os olhos. E então, mais rápido do que um piscar de olhos, eu não estava mais ali. Não estava no meu corpo. Não estava na terra. É importante deixar isso claro, porque sei que alguns vão dizer: "Ah, foi só um sonho ruim." Mas eu conheço meu sono. Sou um daqueles que rola na cama por horas, que ouve o relógio marcar cada minuto, que precisa de silêncio absoluto para conseguir adormecer. Nunca, em toda a minha vida, deitei, fechei os olhos e pulpo apaguei. Mesmo exausto, mesmo depois de dias sem dormir, meu cérebro sempre precisa de um tempo para desligar. Mas não naquela noite. Não houve transição. Não houve aviso. Num instante, eu estava deitado, no seguinte, estava imerso em chamas. Elas vinham da direita, avançando como uma parede de fogo, e me engoliram por inteiro. Antes mesmo que eu pudesse pensar, já estava no meio do caos. E a dor, a dor. Não era como nos sonhos, onde você sente um incômodo e acorda. Aquilo era real. Tão real que, se meu corpo físico estivesse ali, meu cérebro teria entrado em colapso.
Era uma agonia que ia além do físico, algo que rasgava a alma. E eu comecei a gritar. Não foi um grito de homem. Não foi um gemido contido. Foi um berro de dor pura, do tipo que só se ouve quando alguém está sendo torturado. Minha cabeça se jogou para trás, e eu gritei como uma mulher em desespero. Não há outra forma de descrever. Qualquer outra palavra seria mentira. Era um som que não pertencia a este mundo. As chamas não eram vermelhas ou laranjas, eram brancas, com tons de rosa, tão quentes que pareciam sugar o ar dos meus pulmões. E então, naquele instante, eu soube. Não era um pesadelo. Não era uma alucinação. Era o inferno. E o pior de tudo? Era eterno. O Senhor, em sua misericórdia, havia permitido que eu visse aquilo não como um incrédulo, mas como alguém que já o conhecia. E mesmo assim, a compreensão me atingiu como um soco. É isso que espera aqueles que o rejeitam. Para sempre. Eu não sabia onde estava. Não sabia como tinha chegado ali. Só sabia que não havia saída. E enquanto as chamas me consumiam, uma pergunta ecoou na minha mente, desesperada. O que é este lugar? A vida determina o que você enfrenta agora. E naquele instante, compreendi algo terrível. Não havia arrependimento nele. Nenhum. Nem um lampejo de remorso, nem um segundo de desejo por perdão. Apenas ódio. Ódio puro, queimando mais forte que as chamas ao seu redor. Ele odiava a Deus com a mesma intensidade com que as labaredas devoravam sua carne espiritual, e esse ódio o mantinha ali, preso naquela eternidade de sofrimento. Eu queria gritar para ele. Queria sacudi-lo, fazê-lo entender que ainda havia uma chance, não para ele, não ali, mas para aqueles que ainda estavam vivos, que ainda podiam escolher. Mas as correntes em meus tornozelos não me deixavam mover. As correntes em minha alma não me deixavam falar. Eu era apenas uma testemunha, forçada a ver, a sentir, a saber. E o pior de tudo? Eu sabia que ele não era o único. Havia outros. Muitos outros. A escuridão ao meu redor não era vazia. Ela pulsava, como se respirasse. E então, aos poucos, comecei a perceber formas se movendo nas sombras. Não eram pessoas, não exatamente. Eram algo mais antigo, mais profundo. Algo que não pertencia a este mundo nem ao próximo. Eram as criaturas que habitavam aquele lugar. Não as vi claramente, mas as senti. Seus movimentos eram como garras arranhando a escuridão, seus sussurros, se é que podiam ser chamados de sussurros, eram como o som de unhas arrastando-se sobre pedra, multiplicado por 1000. Elas não falavam comigo. Não precisavam. Sua presença era uma acusação silenciosa, você sabia. Você sempre soube. E mesmo assim, não fez nada. E eu sabia. Deus me mostrou aquilo não para me condenar, mas para me lembrar do peso da escolha. Cada decisão, cada palavra de amor ou indiferença, cada momento em que fechei os olhos para o sofrimento alheio, tudo tinha consequências. E ali, naquele lugar, as consequências eram eternas. De repente, as chamas ao meu redor se intensificaram, como se alguém tivesse derramado óleo sobre elas. O calor se tornou insuportável, mas não era apenas o fogo. Era a vergonha. Uma vergonha tão profunda que parecia rasgar minha alma. Eu me lembrei de todas as vezes em que ignorei a voz de Deus. Todas as vezes em que escolhi o conforto em vez da verdade, o silêncio em vez da ação. E agora, ali, eu não podia fugir. Não podia me esconder. Não podia culpar ninguém além de mim mesmo. Mas então, algo mudou. Não no lugar, o lugar nunca mudava. Mas em mim. Uma lembrança surgiu, como um raio de luz cortando a escuridão. Era a lembrança de uma oração. Uma oração que eu havia feito anos antes, em um momento de desespero, quando ainda acreditava que Deus poderia me ouvir. Senhor, se eu algum dia esquecer o que é importante, me lembre. Mesmo que seja através da dor. E ali, naquele inferno, ele estava me lembrando. Não era uma promessa de escape. Não era um alívio. Era uma lição. Uma lição que eu nunca mais esqueceria.
E enquanto as chamas continuavam a queimar, enquanto o cheiro de carne podre enchia meus pulmões, enquanto as correntes me prendiam àquela parede, eu soube de uma coisa com absoluta certeza: aquele lugar não era para mim. Não ainda. Não daquele jeito. E então, como se alguém tivesse apagado uma vela, tudo desapareceu. Começou a martelar. O som do metal contra a carne ecoava como um trovão dentro do meu crânio. Não era apenas dor, era uma violação, uma profanação deliberada do que eu havia sido. Cada batida do martelo parecia atravessar não só o osso, mas a própria essência do que me restava de humano. E eles riam. Não um riso audível, mas uma vibração maligna que se espalhava pelo ar, como se o próprio inferno gargalhasse em uníssono. Era uma zombaria crua, uma paródia grotesca do sacrifício que eu, em vida, havia ignorado. O primeiro prego atravessou meu dedo indicador. A dor foi tão intensa que meu corpo inteiro convulsionou, mas as mãos que me seguravam eram como garras de ferro, imóveis. O segundo prego perfurou o dedo médio. Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca, queimada, como se tivesse engolido brasas. O terceiro prego foi cravado no anelar, e então, com uma lentidão calculada, o quarto no mindinho. Cada um deles parecia levar uma eternidade, como se o tempo tivesse se dobrado para me fazer sentir cada milímetro daquela agonia. E então, o martelo parou. O ser no centro inclinou a cabeça, como se avaliasse seu trabalho. Seus olhos, se é que aquilo eram olhos, eram apenas buracos negros, vazios de qualquer traço de humanidade. Ele ergueu a mão novamente, e desta vez, em vez de um prego, segurou algo que brilhava, uma lâmina fina, quase translúcida, como se fosse feita de gelo ou de osso polido. Ele a passou sobre a palma da minha mão, e o corte foi tão limpo que, por um instante, não senti nada. Depois, a dor explodiu, latejante, como se 1000 agulhas de fogo tivessem sido enfiadas sob minha pele. Eles não pararam por aí. O ser da esquerda soltou meu pulso e, com uma rapidez sobrenatural, agarrou meu braço e o torceu para trás, expondo a parte interna do cotovelo. A lâmina desceu novamente, desta vez em um movimento longo e deliberado, abrindo minha carne como se fosse pergaminho. O sangue, se é que aquilo ainda era sangue, não escorreu. Em vez disso, parecia ferver, borbulhando em bolhas escuras que se dissolviam no ar antes mesmo de tocar o chão. Eu não conseguia mais respirar. Não por falta de ar, mas porque cada inspiração era como inalar vidro moído. Minha visão começou a escurecer nas bordas, e por um momento, achei que fosse desmaiar. Mas então, como se alguém tivesse girado um botão dentro de mim, a dor se intensificou ainda mais, como se meu corpo inteiro estivesse sendo puxado por dentro, esticado até o limite. Foi quando percebi que não eram apenas os pregos e as lâminas. Os vermes, aqueles seres pálidos e repugnantes, começaram a se agitar com mais violência. Eles se contorciam, se enroscavam em meus braços, e então, com uma precisão horrível, começaram a se enterrar nas feridas abertas. Um deles deslizou para dentro do corte no meu cotovelo, outro se enfiou no buraco deixado pelo prego no meu dedo. Eles não apenas se alimentavam da carne, eles se alimentavam da dor. Cada movimento deles dentro de mim era como uma corrente elétrica de sofrimento puro, como se estivessem cavando não apenas meu corpo, mas minha alma. E então, veio a voz. Não era uma voz humana. Não era nem mesmo uma voz. Era um sussurro que ecoava dentro da minha mente, como se 1000 línguas estivessem falando ao mesmo tempo, em línguas que eu não conhecia, mas que, de alguma forma, entendia. Você sabia que isso viria. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Uma verdade que eu não podia negar. Você escolheu isso. E então, como se uma cortina tivesse sido rasgada, eu vi. Não com os olhos, mas com algo mais profundo, algo que não tinha nome. Vi todas as vezes em que ignorei os avisos. Todas as oportunidades em que virei as costas para o que era certo. Todas as mentiras que contei a mim mesmo para justificar minhas escolhas. E, acima de tudo, vi o rosto de aquele que eu havia rejeitado não com ódio, mas com uma tristeza tão profunda que me partiu ao meio. Foi nesse momento que entendi. O inferno não era apenas fogo e dor. Não era apenas punição.
Era a ausência de tudo que eu havia recusado em vida. Era o vazio deixado pela luz que eu havia apagado dentro de mim. E o pior de tudo? Eu sabia que merecia cada segundo. Então, em sua justiça perfeita, ele respeita essa escolha. E o que resta é apenas o eco daquela recusa, a eternidade sem ele. Foi nesse instante que compreendi algo que jamais havia imaginado. O inferno não é apenas um lugar de sofrimento físico, embora esse seja insuportável. Não é apenas a ausência de Deus, embora essa seja a verdadeira desolação. É, acima de tudo, a confirmação definitiva de que nossas escolhas têm consequências eternas. Não há volta. Não há arrependimento que possa desfazer o que foi feito. Não há oração que chegue até ali, não há misericórdia que se estenda além do véu da morte. O que foi rejeitado em vida é retirado para sempre. E então, como se o próprio tempo se dobrasse diante daquela verdade, senti algo ainda mais profundo. Não era apenas a dor de saber que nunca mais veria seu rosto. Era a vergonha de perceber que, em vida, eu havia tratado sua ausência como algo trivial. Deus não existe, eu dizia. Se existe, não se importa. Ou pior, se ele existe, que prove. E agora, ali, eu era a prova. A prova de que ele existia, de que se importava, de que havia me dado incontáveis chances e eu as havia jogado fora como se fossem nada. Os demônios, aqueles seres de ódio puro, não eram os verdadeiros algozes. Eles eram apenas os executores de uma sentença que eu mesmo havia assinado. Cada golpe, cada risada sádica, cada mutilação era apenas o reflexo da minha própria rebelião. Eu havia escolhido o vazio, e o vazio agora me consumia. Eu havia escolhido a escuridão, e a escuridão agora me envolvia como um manto sem costuras. E então, como se o próprio ar se tornasse pesado demais para respirar, veio a última revelação. Não era apenas a ausência de Deus. Era a ausência de esperança. Não uma esperança vaga, daquelas que alimentamos em momentos de dificuldade, mas a esperança absoluta, a certeza de que, mesmo nas trevas mais densas, há um fio de luz que nos puxa para cima. Ali, não havia fio algum. Não havia promessa de alívio, nem mesmo a ilusão de que um dia as coisas poderiam mudar. Era a eternidade como um espelho quebrado, cada fragmento refletindo apenas o mesmo horror, sem fim, sem trégua, sem misericórdia. Eu queria gritar, mas minha voz já não tinha força. Queria chorar, mas meus olhos estavam secos como cinzas. Queria me encolher, mas meu corpo não obedecia. Era como se cada parte de mim tivesse sido reduzida a um único propósito: sofrer. E sofrer não por um castigo arbitrário, mas porque eu havia escolhido, repetidas vezes, viver como se Deus não existisse. E agora, ali, eu existia sozinho. Foi então que, em meio àquela escuridão sem fim, uma verdade se cravou em mim como uma lâmina: o inferno não é um lugar para onde Deus manda as pessoas. É o lugar para onde as pessoas vão quando recusam sua presença. Ele não nos expulsa. Nós nos afastamos. E quando damos as costas para a única fonte de luz, o que resta é apenas a noite eterna. E naquele momento, enquanto o peso da eternidade me esmagava, eu soube de algo ainda mais terrível: eu não estava ali por acaso. Eu estava ali porque havia escolhido estar. Não com palavras, não com um gesto dramático, mas com cada pequena decisão, cada desculpa, cada momento em que havia dito não ao convite de voltar para casa. E então, como se o próprio universo contivesse a respiração, veio o silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio da rendição absoluta. Eu não tinha mais forças para lutar. Não tinha mais argumentos. Não tinha mais nada, apenas a certeza de que, para sempre, eu estaria onde havia decidido estar. E foi nesse silêncio que, pela primeira vez, eu entendi o que significava perder Deus. Não era apenas a ausência de sua voz, de sua presença, de sua luz. Era a perda de tudo que ele era: o amor que nunca falha, a paz que excede todo entendimento, a alegria que não depende das circunstâncias. Era a perda da própria razão de existir. E então, como se o último fio de resistência se partisse dentro de mim, eu soube: não havia mais nada a fazer. Não havia mais nada a dizer. Não havia mais nada, apenas o vazio. E o vazio era eterno.
em terror. Você nos criou para viver em amor, em confiança, em uma entrega que transcende até mesmo o que os nossos olhos podem ver. E, Pai, eu peço que aqueles que hoje ouviram estas palavras sintam o peso da verdade, mas também o peso do seu perdão. Que não fiquem paralisados pelo medo do que virá, mas despertos pelo amor que já veio. Porque o inferno não é um castigo arbitrário, mas a consequência natural de uma vida vivida longe de você. Assim como a escuridão não é uma coisa em si, mas apenas a ausência de luz, o tormento eterno não é uma criação sua, mas a ausência do que só você pode dar, sua presença, sua paz, seu nome escrito em nossos corações. E, ainda assim, mesmo ali, no lugar onde não há mais esperança, onde o último suspiro de arrependimento se perde no vazio, mesmo ali, Pai, o seu amor não desiste. Ele apenas espera. Porque o amor verdadeiro não força, não obriga, ele se oferece. E se oferece até o fim. Eu peço, Senhor, que cada pessoa que hoje ouviu estas palavras sinta o chamado não para o desespero, mas para a urgência. Porque o tempo aqui é curto, e a eternidade é longa. Que ninguém saia desta conversa pensando que ainda há tempo, porque o tempo é um presente que não nos pertence. Que ninguém deixe para amanhã o que só pode ser feito hoje, ajoelhar-se, confessar, entregar-se. Porque, Pai, eu vi o que acontece quando o amanhã chega tarde demais. E peço, acima de tudo, que aqueles que já conhecem você, aqueles que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, não se acomodem. Que não vivam como se a salvação fosse apenas um bilhete para o céu, mas como se fosse um chamado para amar como você amou, para perdoar como você perdoou, para servir como você serviu. Porque o céu não é um lugar para onde vamos, mas uma realidade que carregamos dentro de nós. E o inferno não é apenas um destino, mas uma escolha que fazemos todos os dias, em cada pensamento, em cada palavra, em cada ato de rebeldia ou indiferença. Pai, encha-nos de coragem para falar a verdade, mesmo quando ela dói. Encha-nos de compaixão para amar os perdidos, mesmo quando eles nos rejeitam. E encha-nos de fé para confiar que, no fim, o seu amor vencerá. Porque, no fim, não haverá mais lágrimas, nem dor, nem separação. Haverá apenas você, e nós, finalmente completos em você. Nós declaramos isso agora, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Amém. Pai, é para isso que fomos criados, para viver e amar. E esse lugar de intimidade perfeita, de comunhão sem barreiras, é exatamente o motivo pelo qual Jesus veio até nós. Não veio apenas para nos livrar do inferno, mas para nos conduzir de volta a Ti, para esse amor pleno, onde tudo o que somos, nossa existência inteira, pertence a Ti. E onde Tu, Senhor, nos pertences por completo. Como Jesus mesmo disse, Ele é a videira, e nós somos os ramos. Tudo o que precisamos fazer é permanecer nele, habitar em sua presença. E ele nos convida a isso, porque não há mais separação. Não vamos a lugar nenhum. Estamos firmados em ti, e é tão simples quanto passar o dia ao teu lado, em comunhão, em diálogo constante. Quando esse amor se torna o nosso foco, tudo mais se alinha. As mudanças que buscamos em nossas vidas começam a se tornar realidade, porque é daí que vem a verdadeira transformação. Abençoa cada um que ouve essas palavras, Senhor. Agradecemos por este ministério que Tu confiaste a Júlia e pedimos que o multipliques, que o estendas a cada canto do mundo. Que muitos sejam alcançados, tocados e restaurados por esse amor que só vem de Ti. Nós declaramos isso em nome de Jesus, o nome que é poder, o nome que é vida, o nome que é amor. Amém.